finalmente ao último capítulo desta história, mas que eu disse que não entendam isso como fim. É só o começo. O começo de um olhar diferente para as nossas próximas leituras. Combinado? Chegamos finalmente ao Emplasto Brás Cubas. Como assim, Emplasto Brás Cubas? Este foi o último projeto de vida do nosso grande personagem Brás Cubas. Grande, medíocre, né? Enfim, de todos os projetos de Brás Cubas, a gente já viu que não deu muito certo. Ele vai dizer para nós no final do livro: eu não morri de uma pneumonia, eu morri de uma ideia. Porque assim, na certidão de óbito dele, ele morreu de pneumonia. Mas o Brás Cubas vai falar para nós, leitores, que ele morreu da ideia do emplasto. Porque quando ele estava estudando para fazer o emplasto, ele veio um vento frio que o tomou e aí veio a pneumonia. Então, não morreu de pneumonia, morreu da ideia. Ou seja, o último projeto da vida dele o matou. Olha só a ironia. O último projeto da vida do Brás Cubas era um remédio. Era o Emplasto Brás Cubas. Era o antibiótico, o xarope, o remédio que poria fim a todos os males, que curaria o homem das doenças do corpo e da alma. Bom, o Emplasto Brás Cubas, uma grande ironia, né? Claro que o livro, no último projeto, Machado de Assis tinha que ser o mais irônico possível. E detalhe, no Emplasto Brás Cubas, nós vamos perceber aqui a grande crítica social, né, ao que representa o Brás Cubas. A inutilidade dessas pessoas que passam pela vida sem trabalhar, que passam pela vida sem ter a coragem de efetivar os seus projetos, ou de não ter a habilidade, a inteligência de colocar seus projetos em prática. Nessa análise, eu deixei por último aqui essa ideia grandiosa dele do emplasto. A gente volta para Pandora, lá do início. Quem não assistiu a essa série do início, eu recomendo que precise assistir. A Pandora, quando ela aparece nos delírios do Brás Cubas, ela diz que ela é ao mesmo tempo o começo e o fim, a mãe e a morte. Como assim? Parece uma esfinge, decifra-me ou devore-te. Mas acontece, pessoal, que é como tudo na vida. Tudo na vida tem o verso e o reverso. É o bem e o mal. É o céu e o inferno. A vida e a morte. E era exatamente isso que a Pandora, lá nos delírios do Brás Cubas, era exatamente isso que ela queria dizer para o Brás Cubas. Eu sou o começo e o fim. Eu sou a vida e sou a morte. Por quê? Porque a Pandora representa no livro, nos delírios do Brás Cubas, a natureza. E o que é a natureza? Nós aprendemos desde criancinha o ciclo da vida. Nasce, cresce, envelhece e morre. Então, a natureza nos proporciona isso. Nos proporciona a vida, que é o nascimento. Nos proporciona o crescimento, o desenvolvimento, o amadurecimento. Nós reproduzimos, contribuímos para com a existência da humanidade e depois morremos. É assim que a vida funciona. Aquele velho ditado, de todas as incertezas do mundo, a única certeza que nós temos é que chegaremos ao fim, é que chegaremos à morte. Bom nada, né, gente? Ruim, né? Não tem nada de bom nisso, né? Agora, como defunto, o que faz o nosso autor? Zomba de nós. Agora, depois de morto, ele tem a coragem de admitir que ele foi um inútil. E zomba de nós, que ainda somos vivos, da nossa própria existência. Pessoal, eu gostaria que vocês prestassem atenção nessa questão do Emplasto Brás Cubas. Como assim Emplasto Brás Cubas? Da seguinte maneira. Essa palavra, emplasto ou emplastro, já começa por aí. Você, caro leitor, vou dizer agora como dizia Machado de Assis. Você, caro leitor, ao perceber essa palavra, a primeira coisa que deveria vir à sua mente, mas como é mesmo que escreve a palavra? É emplasto ou
ou é emplastro? E o que significa a palavra emplasto? A palavra emplasto, buscando no dicionário, ela tem dois sentidos. Qual o sentido? Vocês já devem ter ouvido uma vovozinha, uma tia ou até sua mãe. Vamos fazer um emplasto para colocar no seu braço? Então pega ali babosa, arnica, que mais? Cânfora, né? Bate essas raízes, essas folhas que vai dar ali um sumo, um caldo, e aí você coloca sobre o machucado, põe um paninho por cima, aquilo vai umedecer. Então é um remédio homeopático, né, da medicina natural, que já foi criticada há muitos anos atrás. Olha só a nossa ironia, ciência, que já foi criticada há muitos anos atrás. As mulheres, por exemplo, se eu voltar lá na mitologia celta, que eu mencionei lá no início da nossa série, as mulheres detinham o conhecimento das ervas medicinais, o que hoje é tão comum. Muitas pessoas optam por tratamentos homeopáticos, mas mulheres no século X, XI, XII foram queimadas em fogueira por deterem esse conhecimento da medicina natural. Então, emplasto pode ter esse sentido, né, desse remédio natural que nós colocamos no nosso corpo sob o machucado e esperando uma cicatrização, um alívio da dor, a cura. Esse é um sentido para a palavra emplasto. Mas a palavra emplastro, ela tem um outro sentido. Qual é o outro sentido da palavra emplastro? A palavra emplastro, se eu procurar no Aurélio, no dicionário, na Wikipédia, no dicionário virtual, que hoje é muito fácil de conseguir, eu vou ler que a palavra emplastro também é um adjetivo para aquilo que é inútil, fútil, para aquilo que não tem utilidade, para aquilo que não presta. Eu posso usar como um xingamento. Fulano é um emplastro. E eu vou dizer agora para vocês. Brás Cubas foi um emplastro. Emplastro Brás Cubas. Brás Cubas queria colocar o seu próprio nome num elixir, num remédio chamado emplastro. Que grande ironia machadiana. E essa, pessoal, é fácil de descobrir. Não é nem uma enigma de esfinge tão difícil assim de decifrar. Bastava eu olhar na capa do xarope aqui, no invólucro do remédio, e já perceber a grande ironia machadiana. Emplastro Brás Cubas. Se o Brás Cubas não serviu para nada durante a vida dele, será que ele seria capaz de criar um remédio? Ele que era formado, inclusive, em direito. Como é que ele ia ter a inteligência, a sagacidade, esse poder todo de conhecimento de criar um remédio que curasse todos os males? Então, o Machado de Assis vai fechar o seu livro com emplastro. Com emplastro que nós vamos entender não como um remédio, mas nós vamos entender como a inutilidade de Brás Cubas. E uma inutilidade que representa toda uma classe brasileira que não contribuiu com o Brasil e que, infelizmente, nós ainda temos pessoas que fazem parte de determinados grupos sociais que também se alimentam do povo e são um emplastro. Não levam projeto nenhum a nada, não conseguem curar nada, não resolve a solução de problema algum. Para a gente fechar a análise, nós vamos ao último capítulo do livro, é o capítulo 160. Tá vendo? Eu fui igualzinha. Os capítulos da minha série não chegaram a 160. 160 só para o Machado de Assis. É o capítulo das negativas. Machado de Assis vai escrever um texto totalmente elaborado em cima de negativas. E é isso, eu preciso ler para vocês. E é o último. Este último capítulo é todo de negativas. Observem que durante todo o livro, este último capítulo, o capítulo anterior, aquilo que eu disse no capítulo 14, caro leitor, eu já mencionei esse assunto no capítulo 12. Todo ele elaborado com várias metalinguagens. Este último capítulo é todo de negativas. Não alcancei a celebridade do emplastro, não consegui fazer sucesso como remédio que curasse a humanidade de todos os males. Coitadinho, né? É muito ambicioso, né? Não fui ministro, que era o grande sonho da vida dele, que é o cargo que o Lobo Neves alcançou,
casou-se com a mulher, né, que ele pretendia casar e teve o cargo que ele quis. Não fui califa, ou seja, califa é um chefe de estado equivalendo a um imperador, um chefe de estado num estado muçulmano. Não conheci o casamento, não conseguiu, porque quando ele achou alguém que poderia ser a sua altura, a pessoa não achou que ele era a altura dela. E as outras ele achou que não seria digna, né? Nós não comentamos aqui na nossa análise uma personagem que ele namorou e que tinha tudo para dar certo, mas a menina morreu. Também foi outro projeto que não deu certo. Verdade é que, ao lado dessas faltas, coube-me a boa fortuna, fortuna que seria sorte, coube-me a boa fortuna de não comprar o pão com o suor do meu rosto. Gente, ele acha bonito. Ele acha que deu sorte na vida, porque nunca precisou trabalhar. É um absurdo, é uma ironia ou é uma sátira? Mas não padeci a morte de Dona Plácida, nem a semidemência do Quincas Borba. Como assim? Dona Plácida foi alguém que eu merecia um capítulo especial meu aqui. Dona Plácida foi uma senhora que para poder sobreviver ao final da vida, ela alugava a casa para esses casais como Brás Cubas e Virgília, que tinham esses amores clandestinos. Então ele avaliou a situação da Dona Plácida como uma grande mediocridade. Quincas Borba, também eu não dei a sorte do Quincas Borba. O que adiantou ficar rico se morreu louco? Pois bem, somadas essas coisas, entre outras, sabe de uma coisa? Eu saí kit com a vida. Se a vida não me proporcionou nenhum êxito, nenhum dos meus projetos, se a vida não me proporcionou sucesso em nada, eu também não contribuí com a vida. Como assim eu também não contribuí com a vida? Lembra que eu falei pra vocês da natureza? Nasce, cresce, reproduz, envelhece, morre. Então, o que nós, seres humanos, temos de melhor, de mais grandioso para com a humanidade? A sobrevivência da espécie humana. Como assim? É eu perpetuar a espécie humana. É eu gerar uma outra vida. É eu ser mãe ou eu ser pai. Então, como é que Machado de Assis vai terminar o livro com as palavras de Brás Cubas? Não tive filhos. Não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Ou seja, já que a vida não lhe proporcionou nada, eu também não vou proporcionar à vida aquilo que a vida mais espera de mim. Não vou deixar para nenhuma outra criatura essa miséria que é a existência humana. Não tive filhos. Não me arrependo. Se a vida não me deu nada, eu também não vou oferecer nada à vida. E é assim que vai terminar o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. Pessoal, eu espero ter sido útil, eu espero não ter sido nenhum emplastro na vida de vocês, a ideia não foi essa. A minha ideia aqui não foi criar um elixir que solucione todos os problemas literários de vocês, de língua portuguesa, de análise e interpretação de texto. Muito pelo contrário, a minha ideia é ter sido um pouquinho útil para vocês, para despertar em vocês a curiosidade ao ler. Para vocês saberem que a leitura não se encerra no livro, a leitura não se encerra no texto, como já disse Antônio Cândido, nosso outro grande escritor e crítico literário. Quando eu leio um texto, eu não posso ficar preso ao texto. Eu preciso extrapolar o texto e ir para o que está fora do texto para que eu possa compreender melhor a obra. Pessoal, boas leituras. Nosso próximo livro será Dom Casmurro e eu aguardo vocês. Antes de dizer tchau, eu só queria fazer um agradecimento especial à minha colega, professora Luciene Martins Rodrigues, que esteve comigo em toda essa nossa caminhada épica da nossa série de capítulos de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu espero que vocês leiam e já podem ir lendo Dom Casmurro, que será a nossa próxima análise. Muito obrigada pela paciência e até a próxima.